Peso é muito mais do que um problema estético, digamos assim. A obesidade, gente, é considerada uma doença, né? E está aí associada a diversas complicações, como infarto, AVC, diabetes, hipertensão, entre outras doenças, né? E hoje eu estou recebendo aqui o nosso nutrólogo, né, o Dr. Ilquias Rocha. Ele já está aqui para responder todas as nossas perguntas, inclusive a sua, que está aí do outro lado nos vendo a partir de agora. Então, se você também quiser fazer qualquer pergunta, fique à vontade. O nosso WhatsApp já está aparecendo aí para você. É o 98145-7570. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Esse é o momento, hein, minha gente? Tudo bom, doutor Ilquias? Seja bem-vindo. Bom dia, Marília. Bom dia. Bom dia a toda a produção. Bom dia ao telespectador que está nos acompanhando. E, enfim, hoje vamos dar início a essa conversa sobre obesidade, né? Como se é um problema de estética ou um problema de saúde. Verdade, né? Será que é um problema só de saúde? Porque tem muita gente que se preocupa com a questão da estética, né? Tem gente que nem é tão gorda assim, mas é obeso, às vezes quer fazer uma bariátrica, quer engordar para poder fazer uma bariátrica para ficar magro sempre, para sempre. E não ter aquele negócio de engorda, emagrece. Tem muita gente que tem esse problema, né, com a estética também. Sim, sim. Na verdade, existe, né, como existe um pré-requisito para, como você tocou no assunto, bariátrica, então tem aquele paciente que está em um quadro de obesidade, porém ainda não é um candidato à bariátrica, e ele às vezes até acaba por desestímulo de tantas tentativas para emagrecimento frustradas e acaba até pensando, então acho que eu vou engordar um pouquinho para me tornar candidato a bariátrico, que não é o caminho correto, tá? Mas como o nosso tema hoje é sobre se é um problema de saúde ou um problema estético, eu costumo dizer o seguinte, que o paciente obeso, na verdade, a gente tem como um estigma achar que a obesidade é um problema de desleixo, né? Um problema de estético, um problema de que o paciente ele é um paciente que ele não tem, vamos dizer assim, energia para poder iniciar uma atividade física e não encara aquilo como uma doença, como ela é uma doença que tem que ser tratada como doença. Como definição, a obesidade é uma doença inflamatória crônica, tá, Marília? Certo. Então, os grandes problemas da obesidade é exatamente devido a essa inflamação instalada. Como você falou, a obesidade é uma doença e tem um CID, como todas as demais, que é o CID-E66. Certo. A gente tá vendo aqui uma imagem, né? Obesidade grau 3, grau 2, grau 1, sobrepeso, né? Que é o mais ou menos... Peso normal e abaixo do peso. Meu Deus, esse aqui é aquele que não come nada, né? É aquele ali que é abaixo do peso, nunca sobe de peso. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre essa imagem. Explica um pouco pra gente aqui. Tá, vamos lá. Então, ali já inicia-se ali com o IMC. O que fala ali, ó? Baixo peso, abaixo de 18,5. Mas o telespectador deve estar perguntando, o que é esse 18,5? Isso é o índice de massa corpórea, tá? Como é que a gente sabe a definição disso? É você pegar o teu peso e pegar a tua altura multiplicado, colocado ela ao quadrado, ou seja, a altura vezes a altura, por exemplo, 1,70m, você vai fazer 1,7 vezes 1,7. Isso vai dar a sua altura ao quadrado. Aí você vai pegar seu peso e vai dividir. Então, a resposta dessa equação vai dar exatamente lá. Por exemplo, um 18,6, que ali já é considerado peso normal. O peso normal é aquele peso que está entre 18 até 24,9. Isso é considerado normal. Isso é o indivíduo que está saudável, tá bom? Mas vamos lembrar que isso é apenas para um rastreio populacional. Depois eu vou dar mais uma pinceladazinha. O paciente que está sobrepeso, ele está ali com 25 até 29,9. Isso é considerado sobrepeso, que também já inicia-se os processos de complicações, tá? Já a obesidade grau 1, ela está ali entre 30 a 34,9. Aí ele já entra no critério obesidade. Quando ele está de 35 a 39,9, é obesidade grau 2. E a obesidade grau 3, que é a chamada obesidade mórbida, é onde o paciente está candidato ali a fazer a bariátrica usando o SUS. E tá assim certo? Vai, né, minha gente? Vai subindo, E né? Assim vai. E se estiver bem acima de 40, cuidado, porque o negócio tá muito elevado. Eu acho que assim, ficou muita informação, né? Ficou muito dado técnico e eu acho que talvez o telespectador não tenha
pegado essa informação. Exato. A gente pode fazer aqui talvez uma dinâmica mostrando como é que a gente realmente chega a esse peso, a esse cálculo, para que ele possa fazer o seu próprio diagnóstico. Certo. A gente vai colocar uma pessoa daqui, tá? Vem, Andriel, vem cá. Então, eu Andriel trouxe aqui, vai subir na balança. Você, na sua casa, você já pode, se você tiver uma balancinha, você já pode pegar a sua balança. Da balança sou eu. Tá? Você pode pegar também uma fita métrica, aquela fita de costureira comum, não tem nenhum equipamento aqui muito sofisticado e a gente consegue chegar nesse diagnóstico. Certo, Okay? vamos lá. Andriel vai. Lembrando que ele tá de calça, de pode ser tênis, nessa região, né, gente? Ele vai mandar o menino tirar a roupa, né? Então vamos desconsiderar aí um quilinho assim. Tua altura, tem nem noção? 1,72m, tá mais ou menos a minha altura, né? 1,72m. Então a gente faria aqui, ó, pegaria a calculadora e faria 1,72m vezes 1,72. Isso para um paciente com 1,72m. Certo. Que a resposta deu 2,9, tá certo? 2,9. Então você guarda, você pega a sua altura e multiplica por ela novamente. A altura ao quadrado, tá bom? Pode subir na balança. Deixa eu só ativar ela, que ela tem que dar um toque. Pode subir. Não, pode subir. Olha lá. Deu 95 quilos fechado, tá? Então você vai pegar ali, por exemplo, pode descer ali, ó. Você vai pegar os 95 quilos. Vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar aí, né? Porque ele tá de calça, de tênis, né, doutor? Tira um pouquinho aí. Mas para ficar a conta. Mas para o paciente, para o telespectador compreender, tá certo? Ele vai pegar então os 95 quilos dele, tá? E vai dividir pelos 2,9, que é a altura ao quadrado. Que deu aqui no caso 32, tá? Então 32. Vamos lá. Se a gente olha lá na tabela, obesidade ela tá entre 30 e 34,9, que é exatamente onde o paciente se encontrou. Então ele está aqui no considerado obesidade grau 1. Então a gente já olhar a minha aqui, viu, minha gente? Então aquela tabela agora se tornou mais simples de entender do que só aqueles números, né? Então a gente já tem um diagnóstico de obesidade grau 1, né? Então já tem um critério de doença, já tem um CID, é 66. Então a gente já pode pensar em iniciar um tratamento para reverter esse quadro, ok? Então vamos lá, tem mais um detalhe. Vem aqui, Ariel, por favor. A gente também pode, através de uma aferição simples, apenas usando uma fita métrica, verificar se o paciente tem um risco cardiovascular aumentado. O que seria um risco cardiovascular? Desenvolver doenças, por exemplo, como AVC, né, como infarto, né, como doenças tromboembólicas, então trombose, né? Então tudo isso aí a gente tem como verificar com uma aferição simples. Você pode levantar ou quer que eu faça por cima? Pode levantar? Vamos por cima. Já que ele não quer, não tem problema, tá certo? A gente vai pegar aqui, ó. Senão, levanta para dar ibope. Então a gente vai pegar mais ou menos na região do umbigo, tá? Pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas eu utilizo a maior área que eu visualizo no paciente de circunferência abdominal, tá? Então a ideia é mais ou menos a região de umbigo, tá? E você vai e faz apenas a circulação. Pega a barriga não, viu, bonito? Tá eu certo? tô lhe vendo, viu? Então aqui deu 106. 106. Tem uma outra 106. imagem. Tem uma outra imagem que eu não sei se a produção tá com a imagem. Tá com a imagem aí, Janaína? Próxima imagem. Isso, que mostra a tabela de cintura ideal, né? E a tabela que mostra onde você tem um risco cardiovascular aumentado. Então, se você vê, é Ariel, não é isso? É. Andriel. Andriel. Então, se você vê o Andriel, você vai aqui na tabela homens, né? Então, ele deu maior que 102, porque ele deu 106. Quando a gente vê maior que 102, o que tem dizendo aqui? Risco altíssimo. Risco altíssimo. Ou seja, para não ficar cheio de números para o telespectador, vamos lembrar o seguinte: mulher não pode estar acima de 80, que já está aumentando o risco, e quando ela tem um maior que 88 centímetros no abdômen, já é um risco altíssimo. Já o homem, ele fica ali a partir dos 88 até os 102. A partir dos 88 já tem um risco baixo, mas tem, e quando está maior que 102 já tem um risco bem maior.
tá bom? Ele tem quantos anos? 19 anos. Pela idade dele, doutor. Então, nós verificamos o seguinte, que a obesidade já não é mais um problema, tá? Do adulto, vamos dizer assim, jovem ou um adulto já de meia idade. Você vê que na adolescência, até mesmo na infância, só vem subindo a cada ano os níveis de obesidade. Vamos lembrar, a prevalência, né? A estatística baseada na ABESO, a obesidade hoje o sobrepeso já hoje apresenta em torno de 60% a 70% da população brasileira, que não é diferente da população mundial. Então a gente vê que é um quadro bastante comum de se encontrar. Porque se você olhar, a cada 10 pessoas, 7 estão acima do peso. Hoje, baseado nas... E a expectativa é que até 2030 esse aí aumente mais ainda, em torno de 5% a 7%. Muito bem. Obrigada, viu, André? A gente tem já um áudio aqui, alguém deve estar querendo fazer uma pergunta. Então, solta aí, por favor. Bom dia, Marília. Bom dia aí para o doutor. Marília, Luiz Leal, Pedras de Fogo. Ô, Marília, me diga uma coisa. O que o doutor está dizendo aí é verdade mesmo. Eu tenho 1,68 m e peso 84 quilos. Estou gordinho e tenho uma preguiça danada de caminhar. Inclusive, eu já tive paralisia facial, ainda estou com um pouco de deficiência. Isso tem algo a ver com a obesidade? Um abraço, muito obrigado. Vejamos, eu só perdi ali o nome do Luiz. Luiz. Pronto, Luiz, é o seguinte, como você disse que tem uma grande preguiça, né, para iniciar atividade física, a gente entende que a obesidade, como eu falei, é uma doença inflamatória crônica. E essa inflamação, ela pode estar te roubando um pouco de energia e fazendo com que você tenha dificuldade de iniciar essa atividade física. Como também a tua alimentação também pode estar colaborando para essa falta de energia, utilizando uma alimentação mais pobre em relação a minerais e vitaminas. Isso diminui teu nível energético e você tem essa dificuldade. Então, por isso que eu digo, para o tratamento da obesidade, não existe apenas você encarar uma única forma, como, por exemplo, não é porque eu me alimento mal, é porque eu não faço atividade física, é porque, na verdade, eu tenho um ritmo de vida social diferente, tá? Então, a obesidade ela é multifatorial, Marília. Então, na verdade, a obesidade, tanto a parte alimentar, quanto a parte de sono, quanto tentar fazer o ajuste da cronobiologia, que é o ciclo circadiano, que é dormir na hora certa, levantar na hora certa, isso contribui com a microbiota, que faz que você tenha mais energia e consiga, inclusive, absorver melhor esses alimentos. Então, às vezes, a gente vê que o paciente ele não dá esse start do início da atividade física, realmente por falta de energia. Quando ele procura um profissional médico também, juntamente com, como eu falei, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo, ele consegue quebrar essa primeira barreira, fazendo com que o paciente tenha essa melhora na sua qualidade de energia e para poder dar esse start. Ele disse que teve uma paralisia, né? Então explica um pouquinho para a gente quais são as doenças, né, que essa obesidade ela pode nos trazer. Quais são os fatores de risco e por que essa paralisia? Será que foi devido também a um pouco da sobrecarga de peso? Olha só, falando especificamente da paralisia, pode estar ou não correlacionada, tá? Mas vamos lembrar o seguinte, que a obesidade, sim, é fator de risco para outras doenças. Então, vamos primeiro quebrar um paradigma daquela história. Eu sou um gordinho saudável, né? Então, o gordinho saudável não tem. Por quê? Porque, por definição, a obesidade já é uma doença. Então, até você reverter aquele quadro, você não está num quadro de saúde, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente vê doenças associadas, igual você perguntou, sobre fatores de risco, né? A hipertensão é um fator de risco para a obesidade? Com certeza, a obesidade é um fator de risco para a hipertensão. Por quê? Imagina só. Pode ficar de pé? Sim. Então, Marília, vamos supor, você hoje, olha o nome, hipertensão. Sim. Você hoje está tensa. Aqui é só para ficar claro. Sim. Você hoje está tensa. Quando você está tensa, o que você quer fazer? Relaxar. Exato. Relaxar. Casada? Sim. Sim, eu também sou. Então não vai ter problema não, tá bom? Vamos lá. É só para demonstrar. Então você está tensa, quer relaxar, quer abrir os braços. Certo. Aí eu chego, como a gordura faz no nosso abdômen, né? Comprimindo os vasos. Aí eu vou aqui, ó, e te dou um abraço. Sim, me segurei. Tenta relaxar. Ficou mais difícil. Ficou. É isso que a gordura está fazendo nos nossos vasos,
fazendo com que aumente essa pressão, tá certo? Então, quando a gente vê que a obesidade é fator de risco para a hipertensão, você já começa a entender um dos fatores. Certo. Outro fator, lembra que eu falei que a obesidade é uma doença inflamatória crônica? A inflamação chega lá nos vasos, nas veias, nas artérias e faz uma agressão. E essa agressão torna o vaso, ela tem que ter uma capacidade elástica, que eu te falei, que é exatamente essa expansão. E se eu tenho uma agressão interna nessas paredes do vaso devido à inflamação, essa artéria deixa de ter a capacidade de expandir. Então, automaticamente, ela fica uma artéria rígida, mais rígida. Então, por isso que ela causa a hipertensão. Tá bom? Muito bem. Quem trata dessa obesidade, doutor? Explica um pouquinho pra gente. Quem é que trata? Na verdade, igual eu falei, o tratamento da obesidade, ela é multifatorial. Porque ela tem Vamos sentar um pouquinho. Vamos. Ela tem tanto aspecto psicológicos, né? Ela tem aspectos alimentar, tem aspectos do sedentarismo e tem aspectos relacionados à parte metabólica, né? A parte hormonal. Então, só eu já citei aqui um médico, já citei um nutricionista, já citei um educador físico, já citei um psicólogo, tá? Então, todos esses profissionais são de extrema importância ao combate à obesidade. E todos os meus pacientes saem com essa clareza do consultório, quando a gente faz... Isso é bom. Eu acho que tem que ter um psicólogo, gente, porque, olha, tá aqui, a gente tá aqui, eu tô com vontade de comer isso, é tudo aqui, ó. Às vezes a gente não tá com fome, às vezes a gente não tá com fome, mas aquele negócio, aquela ansiedade de comer, aquela, sei lá, obsessão por comida, aí eu quero comer, vou comer isso, eu vou comer aquilo. Tem gente que ataca a geladeira à noite para comer. Verdade. Isso não é normal não, viu? Eu acho que não, mas enfim. Existe uma síndrome que chama-se síndrome do comer noturno, que o paciente, inclusive, se levanta durante a madrugada para comer e voltar para a cama. Tem gente que come feijão, arroz, não sei o quê. Minha gente, de noite, de madrugada, eu já vi uma pessoa. Tem uma pessoa que eu conheço que faz isso de noite. Eu disse, tá errado. Olhe, pelo amor de Deus, você não faça isso não, pelo amor de Deus. Você quer morrer, homem? Pelo amor de Deus. Mas, e é gordinho, né? Então tem que ter muito cuidado. Doutor, vamos dar só uma paradinha aqui. Vou aqui no meu amigo